Às vezes, o futebol mostra pra gente que dinheiro não compra felicidade. E a temporada 2022-2023 do Chelsea é um grande exemplo disso. E hoje eu vou entrar um pouco mais a fundo sobre ela. Um bom lugar para começar isso é falando da troca de dono do clube. O Chelsea, desde 2013, era gerido pelo russo Roman Abramovich, que comprou o clube por somente 140 milhões de libras. E, bom, ele optou por vender o clube não porque ele estava cansado de gerir o clube, alguma coisa assim, mas sim porque ele foi meio que forçado. Ninguém botou uma arma na cabeça e falou, vende o Chelsea. Não. Devido à invasão russa na Ucrânia, o governo inglês começou uma série de sanções contra pessoas ligadas à Rússia. Desde congelamento de bens dos que estavam dentro do país, contra eles serem proibidos de entrar no território dos que estavam fora. Então, para não acabar não prejudicando o Chelsea, o Abramovich optou por vender o clube. Quem comprou foi o americano Ted Boehly, que comprou pelo pequeno preço de 4 bilhões e 250 milhões de libras. Sim, 4 bilhões 250 milhões de libras. Mas, caso você esteja se perguntando quanto isso dá em reais, dá 26 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Se desse R$ 1 para cada pessoa na Terra, iam sobrar 19 bilhões de reais. É uma quantia absurda de dinheiro, mas para ele não é tanto. Caso você esteja se perguntando de quem é Ted Boehly, ele é coproprietário do Los Angeles Lakers, que joga na NBA, e do Los Angeles Dodgers, que joga na MLB, que é a liga de beisebol. Caso você esteja se perguntando o que é isso também, eu rompi o ligamento do dedo, então eu vou apontar assim, que é menos constrangedor do que ficar assim. Bom, eles tiveram essa troca de dono no começo da temporada e, claramente o Boyle tem bastante dinheiro e, como vocês vão ver nas próximas partes do vídeo, ele estava bem disposto a gastar. Bom, vou começar falando pela gastança absurda do Chelsea de Ted Boehly. Desde que ele chegou, o Chelsea contratou 16 reforços. Mas a quantia assustadora que veio foi na última janela de inverno, quando eles contrataram 8 desses reforços. Ao todo, os 16 reforços custaram 611 milhões de euros, o que é bem caro. Mas o assustador é que os 8 reforços da janela de inverno custaram 329 milhões de euros somados. Essas contratações foram Enzo Fernandes por 121 milhões de euros, Mudryk por 70 milhões de euros, Badiashile por 38 milhões de euros, Madueke por 35 milhões de euros, Gusto por 30 milhões de euros, Andrei por 12 milhões e meio de euros, que foi emprestado de volta ao Vasco, mas ele ainda está ligado ao Chelsea. Fofaná por 12 milhões de euros e, por fim, o João Félix, que veio do Atlético de Madrid emprestado, mas com uma taxa de 11 milhões de euros. Mas por que esse número é tão assustador, né? São 329 milhões de euros e 11 reforços, né? Não é 100, só teve um acima de 100 milhões. Por que isso é tão assustador? Porque na janela de inverno europeia, né, a de 1º de janeiro até dia 31, o Chelsea foi o clube que mais gastou. O que isso tem? Um dos clubes tem que ser o que mais gastou, né? Mas ele gastou mais que todas as 5 principais ligas europeias somadas. Óbvio, excluindo eles mesmos da Premier League, porque senão eles nunca iam gastar mais que eles mesmos, porque eles não estão na conta. Mas enfim, se tu pegar todos os times das 5 principais ligas europeias, somar tudo que eles gastaram, o Chelsea ainda gastou mais que todos eles juntos. Então o Chelsea jogou dinheiro para cima nessa janela, tentou dar o all-in para chegar com tudo nas competições. E, bom, não deu muito certo. Bom, agora eu vou parar de falar das cifras, vou deixá-las de lado e vou falar sobre futebol mesmo. A temporada do Chelsea foi um caos. Eles tiveram 3 técnicos na temporada e eu vou falar um pouco sobre o desempenho deles. Eles começaram a temporada com o Tuchel, que foi campeão com eles da Champions League assim que chegou no clube. Bom, o Tuchel treinou na Premier League por 6 jogos, teve 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o que é um desempenho mediano. Mas ele acabou sendo demitido depois de perder por 1-0 para o Dinamo de Zagreb na estreia da Champions League. E isso foi o fim da linha para ele com o Ted Boehly, ele acabou sendo demitido e o Boehly disse que ele não estava conseguindo se inteirar nos projetos, alguma coisa nessas linhas, como se ele não estivesse ligando porque o clube queria fazer estruturalmente, né, desde a base até o profissional. Após isso, eles contrataram o técnico Graham Potter, que estava treinando o Brighton, que tinha feito um começo de temporada ótimo. O Potter treinou o Chelsea por 31 jogos, teve 12 vitórias, 8 empates e 11 derrotas na Premier League. Bom, ele conseguiu uma classificação heróica contra o Dortmund na Champions League com uma virada absurda,
eliminando o Dortmund e avançando para a próxima fase, quando todo mundo achava que eles iam ser eliminados, mas eles conseguiram fazer uma virada maravilhosa, o jogo foi muito bom, eu assisti, e, bom, isso acabou não dando muito certo, mas eu vou chegar nisso mais pra frente. O Graham Potter acabou sendo demitido após perder de 2-0 para o Aston Villa, às vésperas de um jogo de Champions, tá? Eles estavam muito perto de enfrentar o Real Madrid nas quartas de finais da Champions e o técnico foi demitido. Aí, a decisão do Ted Boehly foi uma coisa que eu achei bem clube brasileiro. Assim, se me dissesse que foi um clube brasileiro que aconteceu isso, eu acreditaria. Porque eles chamaram o ídolo Frank Lampard para assumir como interino até o final da temporada. O que, bom, o Lampard por si só já tinha feito um trabalho no Chelsea muito ruim no passado. E eles chamaram ele porque, bom, o Lampard, ele é ídolo no Chelsea, jogou praticamente a carreira inteira lá, tirando quando ele sai bem no finalzinho da carreira, mas praticamente toda a carreira dele ele passa no Chelsea. E eles chamam ele porque ele era um escudo. Ele é um ídolo, ele tem uma aura dentro do Chelsea e botaram ele como um barreirão para ele tomar uns tiros no lugar de qualquer outra pessoa lá e ele aguentar até o final da temporada. Nos 11 jogos que o Lampard treinou, o Chelsea venceu uma partida, empatou 2 e perdeu 8. Isso é aproveitamento de um time que foi rebaixado. Durante uma temporada inteira eles teriam sido rebaixados, tá? Eles teriam caído de divisão se o Lampard se esse desempenho tivesse acontecido a temporada inteira. Porque em 11 jogos ele conquistou 3 pontos, de 33 disponíveis. 30 pontos foram deixados pelo caminho. Desempenho pífio do Chelsea de Frank Lampard. Bom, ao todo, nesses 11 jogos, eles fizeram 9 gols e sofreram 21. Durante o mês de abril, né, que já é o final da temporada, durante toda essa corrida deles, eles jogaram 5 partidas dentro do mês de abril e fizeram um gol, que foi numa derrota de 2-1 para o Brighton, de virada. Então o time claramente estava uma bagunça, ninguém tava conseguindo fazer nada dar certo. Perdão pelos cachorros. Mas enfim, o time visivelmente estava bem desorganizado. E não sei, parecia que o Chelsea estava amaldiçoado a não dar certo. Amaldiçoado. Nada estava dando certo, ninguém estava conseguindo jogar bem. O time estava só um caos e a torcida do Chelsea só queria que a temporada acabasse. Bom, agora falando um pouco mais sobre o elenco do Chelsea em si, teve vários erros de planejamento e erros que não tinham como ser previstos. Como exemplo, eu tenho aqui o Lukaku e o Timo Werner, que começaram a temporada como sendo os centroavantes principais do time, que para chegar eles foram somados em 164 milhões de euros a compra dos dois. Nenhum deles rendeu, e ao todo, somando os dois, eles saíram por 27,8 milhões de euros. O Lukaku saiu só por empréstimo de volta para o Inter de Milão e está voltando, mas muito provavelmente não vai ser utilizado e vai ser enviado de volta. Sem contar algumas contratações que chegaram e não renderam o esperado, como o próprio João Félix, que não rendeu muito, o Enzo Fernandes chegou por um preço muito alto e não cumpriu as expectativas ao redor do preço dele. Obviamente ele não tem culpa do preço que pagaram por ele, o Benfica pediu, o Chelsea pagou, e ele não tem nada a ver com isso, mas a torcida põe expectativa nisso, quem tá olhando de fora põe expectativa nisso, porque 121 milhões de euros é muito dinheiro para um jogador, principalmente para alguém da idade dele. O Mudryk também, que chegou da Ucrânia, do Shakhtar Donetsk, por 70 milhões de euros, não jogou bem, mas é outra coisa. O Shakhtar Donetsk pediu, o Chelsea quis pagar, e ele não tem nada a ver com isso. Foi botada uma pressão desnecessária nele, porque ele é um jogador jovem, ele veio para se desenvolver. Tanto que o ponto esquerda titular era o Raheem Sterling, que o Manchester City vendeu para o Chelsea, e ele não teve uma temporada das melhores, mas se tu olhar o time inteiro do Chelsea, não teve uma temporada das melhores. Então nem dá pra colocar muita culpa nele, porque o time parecia tá desconectado. Porque eles tiveram 3 técnicos numa temporada. Para um time brasileiro, você também pode pensar, bom, isso acontece o tempo todo. Mas na Europa não é tão comum, né? Os europeus eles costumam tentar segurar o técnico, mesmo com a granada explodindo. E o Chelsea, que é um clube muito grande, muito bem organizado, demitiu o Tuchel com 6 jogos da Premier League, um jogo de Champions. E isso acabou bagunçando completamente o time, porque eles trouxeram o Graham Potter, que era um estilo de técnico diferente, e ele acabou não dando certo, não conseguiu se conectar com o elenco. O Havertz estava sendo usado de centroavante várias vezes, porque o Aubameyang, que foi uma das contratações que chegou, não na janela de inverno, porque eu citei todas as contratações da janela de inverno, mas ele é uma das contratações que veio, também não acabou rendendo, acabou sendo escanteado e sendo muito pouco utilizado. E o Havertz, que quem acompanha a carreira do Havertz desde o começo, né, desde que ele surgiu no Bayer Leverkusen, sabe que o Havertz ele sempre jogou de meio armador. Mas ele é um meio armador grande, ele é um cara bem alto. E ele acabou começar sendo usado de centroavante, não estava rendendo.
A ponta direita deles, eu não vou nem falar nada, é o Ziyech, que é meia, mas ele é canhoto, mas ele costuma jogar mais de meia no Ajax. E o Pulisic, que é estadunidense. Não tem muito mais o que falar. O cara chama futebol de soccer. Soccer. E agora, um pouco mais para trás no meio campo, eles tiveram alguns problemas de lesão, como o Kanté, que passou mais tempo lesionado do que jogando. Ele jogou uma partida com cada técnico, literalmente. Ele se lesionou, ele jogou com o Tuchel, lesionou, jogou com o Potter, lesionou, jogou com o interino do Chelsea, que eu nem citei aqui, porque ele veio só entre o Potter e o Lampard, ele não ficou muito tempo. Ele lesionou, jogou com... Não chegou a lesionar, porque acho que o espanhol, o interino, terminou só um jogo com o Lampard e agora ele saiu do time, mas eu vou citar isso no final do vídeo. Na zaga não tem muito o que falar, eles tinham o Koulibaly e o Thiago Silva, que são ótimas opções. São zagueiros muito sólidos, o Thiago Silva teve um ótimo ano, dentro do possível, óbvio, tanto o Koulibaly também. São zagueiros de nível de topo do futebol mundial. As laterais deles são jogadores mais ou menos, né? Tem o Rich James, que é um jovem, na lateral direita, junto com a Aspilicueta, que já é um jogador mais veterano. Lateral esquerda tem o Chilwell, que veio bem caro do Leicester, mas ele já tá no time faz um tempo. E o Marc Cucurella, que chegou do Brighton, e eu vi muitas críticas da torcida do Chelsea, porque ele gostava de dar passes para trás e não costumava avançar muito o jogo. Parecia meio que uma coisa com medo de errar, e a torcida do Chelsea acabou não gostando muito do desempenho dele. O meio campo deles era até decente, mesmo com as lesões do Kanté, né? Eles tinham o Kovacic, que fez um grande ano, o Enzo Fernandes, que foi contratado por 120 milhões de euros, o Mason Mount, que é um ótimo jogador, e na minha opinião, o Kai Havertz era para ter sido usado no meio, só que eles estavam usando ele de centroavante em alguns jogos e isso acabou ficando meio confuso. Mas eu acho que é isso que eu tenho que falar do elenco deles, porque é um bom elenco, tu olha nome a nome, são bons jogadores e não dá pra entender o desempenho deles na temporada. Só dá pra citar, eu acho, que os técnicos fizeram maus trabalhos e o elenco parecia estar desconectado por causa do excesso de mudanças de treinador. Bom, após uma temporada dessas, era de se esperar que o Chelsea fosse fazer grandes mudanças e obviamente eles já fizeram. Eles estão acertados com eles, no caso, já anunciaram o técnico Maurício Pochettino, que fez um trabalho muito brilhante, fez um trabalho muito bom no Tottenham, conseguindo chegar com eles numa final de Champions League em 2019, mesmo ele tendo perdido ela. Fez um trabalho bem fraco no Paris Saint-Germain, mas recentemente ninguém fez bons trabalhos no Paris Saint-Germain, então acho que isso não conta muito. E estão fazendo mudanças bem drásticas no elenco. Eles venderam o Kai Havertz pro Arsenal, o Mateo Kovacic pro Manchester City, e saídas para o mundo árabe, como o goleiro Eduardo Mendy, que era o goleiro titular deles, mas acabou começando a disputar a vaga com o Kepa durante a temporada, porque o time estava mal e aí começaram a fazer diversas mudanças, enfim. O zagueiro Kalidou Koulibaly, que eu acabei de citar, também foi para o mundo árabe. E por fim, o mais surpreendente de todos para mim, o Kanté, o N'Golo Kanté, o meio campo que eu acabei de citar como problema de divisões, também foi para o mundo árabe. E essas foram as saídas principais. Tem o fim de empréstimo do João Félix, por exemplo, para voltar para o Atlético de Madrid. Mas não acho que ele seja um jogador que foi tão relevante assim, porque ele não teve boas partidas. Eles também têm, bom, essas foram as seis, né? As entradas têm a volta do Lukaku de empréstimo. Eles também já estão acertados com o meio atacante Nkunku, que teve uma grande temporada no Red Bull Leipzig. Acho que a contratação mais empolgante do Chelsea é essa. Principalmente porque ele não veio a um preço tão exorbitante comparado aos jogadores que foram contratados na temporada passada. Ele veio por só 60 milhões de euros, por exemplo, já que comparado com as transferências que eu acabei de listar da janela de inverno, ele custou metade do Enzo Fernandes, que custou 121 milhões, menos da metade, se para pensar, porque metade seria 60 milhões e meio, mas ele custou só 60 milhões. E o Mudryk custou 70 milhões, que é 10 milhões de euros a mais que ele. Então eles conseguiram uma grande barganha, assim, um jogador muito bom, ele teve uma ótima temporada na Bundesliga, foi um dos artilheiros, se não o artilheiro. Agora essa informação me faltou aqui, mas ele teve uma grande temporada e além de que ele é um jogador jovem, né, que vem tendo, ele teve um bom ano, fez uma Copa do Mundo decente e ele vai ser mais um jogador, o Nkunku é mais um daqueles jogadores da lista da base do Paris Saint-Germain que não jogam lá, vão para outro time e destroem.
Ele e o amigo dele, Kingsley Coman, é um outro exemplo desses, né? Mas, bom, o resumo da ópera, vamos dizer assim, né? O elenco do Chelsea estava muito bagunçado, eles pareciam que não conseguiam se acertar no estilo de jogo dos treinadores. A troca de treinadores incessante também parece ter sido um grande problema na temporada. Obviamente não foi incessante, um dos treinadores chegou a ter 30 jogos. Mas, no geral, são 3 treinadores na vez da temporada, o que não é muito comum na Europa, né? A não ser se um técnico peça para sair. Demitir 3 treinadores não é muito comum. Além de que eles jogaram dinheiro por ar achando que isso resolveria todos os problemas dele, seria resolvido jogando dinheiro na janela de transferências. E ia ser meio que nem FIFA, assim, sabe? Tu coloca os jogadores ali jogando dinheiro e vai funcionar. E não deu certo, claramente não deu certo. Eles terminaram uma posição bem baixa. Mas eles têm esperança para a próxima temporada, né? Como eu já acabei de citar, as trocas no elenco, as melhores, assim, por se dizer, porque o Nkunku é uma grande adição. E o Havertz não vinha fazendo bons jogos e, bom, o Kovacic é uma grande perda, na minha opinião, porque ele é um grande jogador, um grande meio-campo, e ele vai reforçar o Manchester City, como se o Manchester City precisasse de reforços no meio-campo. Mas tudo bem, né? Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa um like e um comentário aqui embaixo. Me dá sugestão do que mais eu posso fazer. Eu já tenho um outro vídeo anotado, no caso, anotada a ideia e eu vou começar a fazer a pesquisa logo. Enfim, tchau, tchau. Até a próxima.